Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que bom que você está aqui com a gente acompanhando essa transmissão. Nosso desejo, oração é que você seja muito edificado, que você seja alimentado por meio da pregação da palavra de Deus. Tivemos aí nosso momento de oração, momento de louvor, e agora a nossa atenção é voltada então para as Escrituras. É um momento que Deus fala conosco. Bem, nós já estamos entrando aí no terceiro mês com o nosso prédio fechado, mas a igreja está ativa. Não apenas pelos conteúdos que vocês já têm acompanhado aí pelas redes sociais, pelas mídias, mas por diversas ações que às vezes nós nem divulgamos, mas que estão sendo realizadas. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens Alegria Extraordinária, baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Isso quer dizer que a partir do próximo domingo a gente vai ter uma nova série de mensagens que no final desse encontro aqui eu vou falar para você. O mês de junho é um mês muito especial para nós da base, porque é o nosso mês de aniversário e agora em 2020 estamos completando 4 anos de fundação. Então nossa próxima série de mensagens vai ser especial e vou falar mais sobre isso no final então do nosso encontro de hoje. Mas hoje a gente ainda está na carta aos Filipenses, na verdade nos últimos versículos. Esse é o nosso último episódio nessa série de mensagens. E o nosso texto de hoje, então, é Filipenses capítulo 4, versículos 21, 22 e 23. É importante que você esteja aí com a sua Bíblia acompanhando, fazendo a leitura, as anotações que você quiser. Afinal de contas, esse é o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E diz assim, as Sagradas Escrituras dizem assim, saúdem, Paulo escrevendo aos Filipenses, então, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra. Eu te peço, meu Deus, nesse momento, que teu Espírito Santo venha iluminar cada mente, cada vida, Senhor, cada coração das pessoas que estão nos vendo ou estão assistindo ou ouvindo essa mensagem, meu Pai. Que o teu Espírito venha aplicar essas verdades em cada vida, que seja uma realidade, Senhor, os ensinos dessa carta para as nossas vidas. Cremos que a tua palavra é inerrante, é infalível, é suficiente, é inspirada. Cremos que ela é o nosso bom alimento. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, com o avanço da tecnologia, quem estava longe acabou que ficou mais perto. A gente consegue aí mandar uma mensagem hoje através de videochamada ou pelos aplicativos para uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo, apenas aí com um clique na tela. Mas essa mesma tecnologia, ela também nos afastou de quem estava perto. A nossa comunicação, ela ficou tão virtual que acabou que a gente perdeu aí o valor de um bom encontro, com uma boa e divertida conversa, daquelas que a gente até esquece no final de tirar uma selfie, né, fazer aquela reunião e registrar aquele momento. A verdade é que a facilidade de comunicação fez também com que as palavras, em muitas ocasiões, se tornassem banais. A possibilidade da gente enviar imediatamente uma mensagem faz com que a gente não tenha tanto compromisso assim com as palavras. A gente escreve às vezes ali meio sem pensar. Aí se a gente for mal interpretado, logo a gente vai enviar outra mensagem, explicando melhor, porque dá pra gente fazer isso. Ou às vezes dá até pra gente apagar aquela mensagem que foi, parece que não era muito o que a gente queria dizer, a gente vai lá e apaga antes da pessoa ler, não é verdade? Só que não era assim no primeiro século. Na verdade, não foi assim por muitos séculos, em todos esses períodos em que as cartas eram o principal meio de comunicação entre as pessoas distantes. Não era assim nesse tempo aqui de Paulo. Nenhuma das suas palavras em suas cartas estavam ali sem o devido cuidado e sem um sentido profundo. As suas saudações não eram apenas um oi ou um bom dia, como a gente faz nos dias de hoje. As suas despedidas não eram um tchau ou um até logo. Desde a primeira palavra até a última, todas estavam ali por um propósito. Quando eu abri essa série de mensagens aqui, no dia 2 de fevereiro deste ano, eu fiz um sermão inteiro para os 2 primeiros versículos. E como aquilo foi importante para a gente mergulhar nessa carta,
após aquela introdução. Agora, 18 semanas depois, eu estou aqui encerrando a série com a saudação final. Estamos aqui nos 3 últimos versículos dessa carta. Assim como aquele início, eu não estava ali por acaso, aquelas palavras de Paulo não estavam ali aleatoriamente, esses aqui também não estão jogados aqui nesse texto. Numa despedida cheia de afeto e amor mútuo entre os cristãos, Paulo acaba nos dando um cenário lindo do poder do Evangelho e da realidade da igreja primitiva que nós devemos resgatar. É uma realidade que nós precisamos trazer de volta para os nossos dias de hoje. O título da nossa reflexão é, então, Amorosa e Encorajadora Despedida. Vamos ver isso a partir de 2 pontos. Nós vamos ver o amor mútuo dos santos e a súplica por graça. Vamos então para o primeiro ponto, que é esse amor mútuo dos santos. Diz assim o versículo 21 e o versículo 22. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Esses versículos nos mostram como o amor entre aqueles irmãos era real. Paulo manda suas saudações aos filipenses, mas os que estavam com Paulo também sinalizaram seu desejo de demonstrar o seu afeto por aquela igreja. Mas não só este. Os cristãos romanos também estavam saudando os filipenses. Isso ainda incluía os que estavam na casa do imperador. Essa era a igreja neotestamentária. Essa era a igreja do primeiro século. Ela era primeiramente conhecida pela comunhão. Era uma atmosfera de amor, de intimidade que estava presente nos crentes do primeiro século. Eles se importavam uns com os outros. Eles compartilhavam as suas provações, as suas alegrias. A prova disso está aqui. Os crentes em Roma queriam que Paulo enviasse aos filipenses o seu afeto, o seu carinho. Saudar tinha a ideia de comunicar ternura, afeição. Sabe quando você está numa ligação com alguém e a sua esposa diz assim, olha, diz que eu mandei um beijo para ele. Quando ela fala isso, ela deseja que a pessoa que está comigo ao telefone saiba que ela também tem um carinho por aquela pessoa, que ela se importou, ela quis registrar. Esse era o sentimento dos companheiros de ministério de Paulo, que estavam com ele, como Epafrodito, Timóteo, o médico Lucas, mas também de todos os irmãos que estavam em Roma, inclusive os da casa de Nero. É interessante perceber que essa era a característica destacada nas igrejas. Mas hoje, infelizmente, quando nós pensamos em igreja, pensamos em prédios, pensamos em estruturas, em hierarquia, em forma ali de culto. Antes as pessoas elas eram igreja porque elas se reuniam em um só propósito e o amor era estabelecido entre eles. Hoje somos igreja porque estamos reunidos dentro de um prédio e temos os nossos nomes ali num hall de membros. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas os cristãos filipenses se preocupavam com os cristãos em Roma. Os cristãos em Roma também demonstravam o seu interesse pelos filipenses. Assim é em todas as cartas que Paulo escreve às igrejas. Esse carinho e zelo uns pelos outros é que devemos ter, meus irmãos. Mas, infelizmente, a situação que nós vivemos hoje nos trouxe um conformismo. E eu digo hoje, especificamente nesses últimos 3 meses. O nosso prédio está lá fechado. Há mais de 70 dias nós não nos reunimos no prédio onde a igreja funciona. Mas a missão da igreja não parou. Ou você pensa que Jesus deu férias para a igreja?
Você acha que esse tempo é apenas para você acompanhar o conteúdo aí que alguns poucos irmãos e pastores têm se esforçado para te oferecer? E a sua missão como um santo da igreja em São Luís, ela está de lado? Ela está esquecida? Tantos crentes em Filipos, quantos crentes em Roma passavam por aflições, por perseguições, outras provações, mas eles não deixaram que o amor entre eles esfriasse. Não deixe que isso aconteça com você. Se importe com seus irmãos. Seja carinhoso com seus irmãos. Isso irá ajudar na propagação do Evangelho. Steven Lawson disse que um cristianismo afetuoso é um cristianismo eficaz. Mas o que faziam com esse amor, com que esse amor fosse real? É por que eles viviam dessa maneira? Porque eles eram diferentes dos ímpios. Paulo diz aqui que quem se cumprimenta e se importa com os outros não são pessoas aleatórias, não são os ímpios, não são os cidadãos romanos que se importam e saúdam os filipenses. Não, são os santos. Os filipenses eram os santos que recebiam esse amor. E os de Roma amavam os filipenses porque eram santos. Esses dois versículos nos mostram um cenário bastante interessante e que eu quero falar sobre isso agora. O primeiro é o que é ser santo, e é importante que a gente tenha essa compreensão. É interessante a gente observar aqui como a carta aos Filipenses inicia e termina praticamente com as mesmas palavras. No primeiro versículo da carta, Paulo endereça lá, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E agora, ao finalizar, ele cumprimenta mais uma vez esses irmãos dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus. Ele não precisava dizer mais uma vez que estão em Filipenses, afinal de contas, eles já estavam lendo ali a carta, já tinham recebido essa carta, mas ele lembra que eles eram santos em Cristo Jesus. Mais uma vez, emoldurando aí todo o conteúdo que foi tratado nessa correspondência, Paulo vai chamar aqueles irmãos de santos. Ao compararmos a igreja do século 21, nós vamos observar o quanto nós temos nos afastado desse entendimento. Nós nos denominamos cristãos, mas dificilmente nos chamamos de santos. Somos chamados de membros, somos chamados de congregados, até de visitante, até de irmãos, mas dificilmente nos chamamos de santos. Se nós intitularmos alguém como santo, a gente pensa logo que é um cristão diferenciado, que é um cristão num espírito, num nível espiritual elevado, quando na verdade todo cristão verdadeiro, e não apenas nominal, ele é um santo. E é curioso a gente pensar sobre isso, porque apesar da reforma protestante, nós ainda pensamos em alguém santo nesses moldes católico-romano. Alguém que é ou que foi canonizado. Se a gente é chamado de santo por alguém, logo a gente dá um passo para trás. E a gente diz, não, eu não sou santo. Quanta distorção de identidade. Quanta falta de entendimento sobre a graça de Deus, sobre a nossa vida. Se nós não conseguimos entender que somos santos, nós devemos rever até mesmo a nossa conversão. Isso porque, ao entendermos ou não compreendermos, na verdade, que somos santos, nós vamos mostrar que nós confiamos nas nossas obras. Vamos demonstrar que nós confiamos naquilo que nós fazemos. Não somos santos porque somos bons. Não somos santos
porque não pecamos. A palavra grega escrita por Paulo tem um significado de um separado da poluição moral do mundo. É alguém posto à parte por Deus. É a mesma palavra que vai dar origem a piedoso, a consagrado. É alguém que Deus escolhe e retira separadamente. Esse é que é santo. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o exemplo, por exemplo, do Monte Santo do Senhor. Aquele monte, ele não mudou em nada na sua constituição. Ele continuava sendo o mesmo monte de sempre. Mas o Senhor o escolheu, o separou para o lugar da sua manifestação. Mas ele era o mesmo monte. No entanto, ele era separado por Deus. A igreja é o povo santo de Deus, porque Deus os escolheu, porque Deus os separou e amou de maneira especial para ser um instrumento da sua glória. Apesar das correções, das exortações, das palavras de ânimo aos filipenses, Paulo queria encerrar a carta lembrando mais uma vez que eles são santos em Cristo Jesus. Ser santo, irmãos, não se trata primeiramente do que fazemos ou do que não fazemos, mas de quem nós somos e em quem estamos. Logo, as nossas ações, pensamentos, obras também serão santas. Se o Senhor está naquilo que eu penso, se o que eu faço passa pelo compromisso de agradar a Deus, se me arrependo diante dos meus pecados, eu sou um santo. Isso não é possível em uma pessoa natural. Somente aqueles que são regenerados têm essa consciência. É claro que no sentido secundário, nós precisamos entender um santo relacionado com as suas práticas, sim. Mas esse segundo sentido é o resultado daquele primeiro sentido, que é um entendimento real sobre essa condição espiritual. Ser santo não tem a ver com as suas obras, tem a ver com a condição espiritual que você se encontra, ou seja, um separado por Deus. Mas é claro, ele precisa ter obras que correspondem a um santo em Cristo Jesus. A outra realidade dessa saudação final aqui, a outra realidade que é trazida para nós por Paulo, nesse cenário, é que qualquer um pode ser santo. Essa saudação final de Paulo possui um aspecto importante para nós. Esse final da carta nos dá uma perspectiva maravilhosa do Evangelho. Paulo se despede não como um solitário, mas como alguém que está amparado por diversas pessoas, mesmo na prisão. O texto diz: os irmãos que estão comigo enviam saudações. O versículo 22 diz: todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. O que percebemos aqui é que aquele judeu, Paulo, estava junto com outros irmãos que também eram judeus, mas também tinha diversos gentios, como os irmãos de Roma e especialmente os que estavam na casa do imperador. Esse quadro, então, vai nos mostrar o poder do Evangelho para penetrar em qualquer coração, independentemente de quem seja. Aos Gálatas, Paulo destaca que não há nem judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos ter em nossa mente e em nossa missão como igreja que qualquer um pode ser santo ou qualquer um pode ser um cristão. Isso não se trata de um status social. Não se trata de ter nascido em uma tradição, cultura ou uma outra religião. Não é pelo nível intelectual. Não se trata de raça. Não tem a ver com temperamento. Há alguns que acreditam que
Alguma pessoa tem um temperamento difícil demais para ser um cristão, ou outros que parecem que já nasceram com cara de cristão. As cartas paulinas nos mostram a pluralidade da igreja. O próprio Cristo, na escolha dos apóstolos, mostrou essa diversidade de temperamento e de outras características que a gente observa ali nos 12. A beleza da igreja é a junção de pessoas que, fora, não teriam nada em comum. O que nos une não são nossos interesses particulares ou as nossas afinidades, mas a obra que Cristo fez em nós. Foi a ação dele que nos fez santos. Foi a ação dele que nos fez igreja. Quanto dinheiro você tem? Quais os seus diplomas? Os títulos que você acumula? Qual o seu local de nascimento? Ou de quem você é filho? Tudo isso é totalmente relevante diante desta verdade. As Escrituras nos mostram e a história vai nos testificar que a igreja sempre foi formada por homens, mulheres, pobres, ricos, brancos, negros, pessoas que vêm de nível social diferentes, tiveram instruções diferentes. Tudo isso, irmãos, todas essas diferenças são insignificantes diante do que Cristo fez. Vou dar um exemplo para vocês. É interessante essa pluralidade da igreja. Eu e a minha esposa, nós nascemos e fomos criados na mesma cidade. E quem mora aqui em São Luís sabe que não é tão difícil assim a gente conhecer alguém que conhece um outro alguém que é amigo de alguém que é nosso amigo. Mas nós nunca tínhamos nos encontrado. Nós não frequentávamos os mesmos lugares, nós não tínhamos amigos em comum, não estudamos nas mesmas escolas. A gente só poderia se encontrar em um lugar, na igreja. Porque lá não interessava qual era o passado dela, de quem era a filha, se era rica, se era pobre. Nos encontramos onde nós éramos iguais, na reunião dos santos. Esse é um bom exemplo para a gente entender que qualquer um pode ser cristão. Eu, criado num bairro de classe média baixa da cidade, estudante de escola pública, pais separados, a minha mãe trabalhando como manicure e meu pai como vendedor. Você que nasceu talvez numa família rica, estudou em boas escolas, fez incríveis viagens. Nossa história pregressa pode nos diferenciar no mundo, mas não tem valor algum aos olhos do Pai Eterno. Sua igreja, a igreja de Cristo, é formada por gente ruim, gente pecadora, depravada, rebelde, suja, como eu e como você éramos. Os romanos também se tornaram cristãos. E até mesmo aqueles que serviam ao imperador ou desfrutavam do luxo do palácio de César por serem ali parentes dele, se tornaram crentes em Jesus, se renderam ao Evangelho. Quando se trata do Evangelho, ninguém é caso perdido. Nem mesmo Saulo, o último homem na face da terra que poderia ser um convertido a Cristo, agora é um apóstolo e o mais relevante entre os gentios. Qualquer um pode ser santo. Qualquer um pode ser um cristão. Não considerem ninguém como sem esperança. Como eu sempre digo, não há um coração tão endurecido que o Evangelho não possa penetrar. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Você conhece alguém assim? Com coração endurecido? Alguém que você olha para o humor daquela pessoa e pensa, ela jamais vai se render? Você pensa em alguém que talvez esteja numa classe social tão alta que ela mesmo nem acha que tem alguma necessidade? Ore por esta pessoa e confie no poder
desta mensagem. Desta mensagem. Escravos, livres, homens, mulheres, maranhenses, catarinenses, qualquer um pode ser um cristão, pode ser um santo. Lembre-se sempre que até na casa de César, Paulo está dizendo, houve salvação. Essa última saudação nos mostra que qualquer um pode ser um cristão e também que pode ser um cristão em qualquer lugar. Paulo registrou não apenas que os irmãos que estavam com ele mandavam saudações aos filipenses. Também não se juntavam nessa saudação apenas os cristãos que viviam em Roma. Mas o apóstolo destaca aqui nesse texto que esse afetuoso cumprimento vinha especialmente dos que estão na casa ou estão no palácio de César. Olha, se havia um lugar onde não se imaginava ter um cristão, esse lugar era o palácio de César. Nesse período, o imperador era Nero, que ficou conhecido aí por sua perseguição ferrenha aos cristãos. João Calvino, ao comentar esse versículo, ele diz: não é uma evidência pequena da misericórdia divina que o evangelho alcance ingresso em lugares como aquele antro onde imperavam todos os crimes e iniquidades. Essas eram as circunstâncias mais difíceis que se podia imaginar para um cristão dessa época. Alguns pensam que a sua conversão vai resultar numa mudança de profissão, da sua ocupação. Aí ele pensa, agora que eu sou cristão, eu tenho que sair desse trabalho. Agora que eu sou cristão, eu tenho que mudar dessa casa. O palácio de César, e é bom a gente pensar sobre isso, não é apenas uma situação espacial, não era apenas um lugar ali de Roma onde os cristãos estavam. Como eles poderiam estar, por exemplo, no centro de Roma. Mas nós podemos considerar o palácio de César como sendo uma condição ou uma circunstância. Ao encerrar a carta, essa carta da alegria, Paulo mostra aos filipenses que existem irmãos em situações adversas, inclusive no palácio de César. Nós já vimos que qualquer um pode ser um cristão. E agora nós vemos que podemos ser cristão em qualquer lugar. Somos iguais como os santos em Cristo Jesus, mas em locais diferentes, em circunstâncias diferentes. Alguns estavam em Filipos, mas em Cristo Jesus. Outros estavam em Roma, espalhados pela cidade, mas em Cristo Jesus. Outros estavam dentro da casa de Nero, mas em Cristo Jesus. E aqui está um grande encorajamento, irmãos, para a nossa vida. Nós devemos testemunhar Cristo onde nós estamos inseridos. Você que é funcionário de uma empresa em que o seu chefe tem um comportamento que não é muito ético. Você que é professor, que é médico, que é funcionário público, que é jornalista, que é um vendedor. Você pode se sentir assim, muitas vezes. Um santo na casa de César. Neemias era um santo no palácio de César. Esther foi uma santa no palácio de César. José, lá no Egito, foi um santo no palácio de César. Daniel e tantos outros santos dentro dos sistemas corrompidos e devassos desse mundo. É claro que essa não é uma situação fácil e de longe não é confortável. O santo no palácio de César é um cristão confrontado por perigos constantemente, inclusive o perigo de nos envergonharmos da nossa fé diante da zombaria, ou então de nós cedermos e negociarmos os nossos princípios por pressões, por ameaças,
ou até mesmo pelas nossas ambições. Estar no palácio de César, às vezes, é a reunião de amigos, ou até mesmo a reunião familiar, e as suas atitudes são observadas mais do que de qualquer outra pessoa. Seu temperamento, o seu comportamento, as suas palavras, tudo isso é notado com detalhes pelos da casa de César, que não são os cristãos. Se você é um santo na casa de César, talvez você seja o primeiro a ser testado. Primeiro do que todos os outros cristãos. Porque lá os cristãos eram confrontados. Porque eles tinham que dizer primeiramente que César era o Senhor. Era como se dissesse assim, olha, você pode ser cristão, mas você tem que dizer que César é o Senhor. Mas eles diziam, só Jesus Cristo é o Senhor. Mas se você está nessa situação, você se encontra num lugar privilegiado. É isso mesmo. Se você é um santo na casa de César, você está num lugar privilegiado. E quem está num lugar privilegiado tem oportunidades privilegiadas. Então, quero orientar você a ser leal ao Senhor. Mantenha suas convicções. Faça sua tarefa de maneira piedosa, o mais caprichado possível e seja prudente em tudo. Bem, fechando este longo, mas necessário parêntese, agora nós vamos para o segundo ponto. Esse segundo ponto é a súplica por graça. O texto no versículo 23 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. As últimas palavras de Paulo aos Filipenses formam então uma súplica a Deus em favor deles. John MacArthur diz que Paulo fecha um ciclo. Se no começo da carta ele desejava graça aos filipenses, agora conclui da mesma maneira. A graça que começou a carta é a graça que termina. A moldura dessa epístola está envolvida pela graça. Como na abertura dessa série, a graça desta súplica não é a graça salvadora. Afinal de contas, os filipenses já são salvos, eles já são santos em Cristo Jesus. Eles não podem ser, então, agora mais santos ou mais salvos. Qual que é o peso, então, dessa graça aqui? Essa graça que Paulo está encerrando a carta é uma graça experimental. É um pedido para que eles sejam capacitados por Deus. É viver na plenitude do Espírito. E mais uma vez eu vou citar um comentário que eu citei lá na abertura da série do Steve Lawson. Ele diz que esses dois votos, da abertura e do final, são como suporte de livros que se colocam nos extremos de uma coleção. Eu lembro de ter falado isso na primeira pregação da série. Sabe aquele suporte de livros que segura o início e o final de uma coleção? É a graça dando suporte para todo esse conteúdo. No início da carta, Paulo roga por esta graça para prepará-los para o ensino que viria. E agora ele pede a graça para que o Senhor os ajude a aplicar esses ensinos às suas vidas. Isso só é possível pela graça. Todas essas verdades só podem ser reais em nossas vidas, na vida dos filipenses, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos hoje ricos por causa da graça. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 8, versículo 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Era essa graça que Paulo estava aplicando aos filipenses. Chegamos ao final desta carta com diversas lições e aplicações para as nossas vidas. Amparada e sustentada pela graça, a carta aos Filipenses enfatizou a alegria
em meio às perseguições e adversidades que nós enfrentamos. A graça nos mostrou que é necessário que vivamos até que a boa obra iniciada em nós se conclua e que ainda que morramos, estaremos no lucro. A graça é a força necessária para prosseguirmos para o alvo, ainda que a corrida seja cheia de obstáculos e surpresas. A graça nos faz orar para que o nosso amor uns pelos outros aumente cada vez mais e que os problemas e divisões que existem entre nós sejam resolvidos. A graça nos ajudará a viver de maneira digna do Evangelho, pensando em tudo que está relacionado a esta mensagem e colocando em prática tudo que aprendemos, ouvimos, vimos e recebemos. A graça nos garante que o Deus da paz estará conosco e que a sua paz, a paz que só Ele pode nos dar, guardará a nossa mente e o nosso coração. A graça nos dá a certeza que, independentemente de onde estivermos, posicionados geograficamente, seja em Filipos, seja em Roma, seja em São Luís, seja no Palácio de César ou seja no Palácio dos Leões, somos santos porque estamos em Cristo Jesus. Viver essa graça é desfrutar de uma alegria extraordinária. Vamos orar? Senhor, quantas coisas maravilhosas a Tua Palavra nos ensinou ao longo dessas semanas. Em especial, Pai, nessa reflexão que fizemos hoje em cima dessa saudação, nós percebemos, meu Deus, que a Tua graça nos capacita em tudo aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Em tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus, olhamos a graça agindo. Essa alegria extraordinária, Senhor, só é possível ser vivida se temos graça de Deus em nossas vidas. Essa graça, Senhor, faz com que qualquer um possa ser um cristão, que qualquer um possa se render a Jesus Cristo. E essa graça também que nos dá força para sermos cristãos em qualquer lugar. Aplica, Senhor, todas essas verdades em nossas vidas. Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desses dias, Pai. Que o Teu Espírito nos ajude a viver. Que esses estudos, que essas mensagens em Filipenses não gerem em nós apenas o conhecimento sobre essa carta, mas principalmente mudança de vida, mudança de atitude. Queremos viver, Senhor, moldados e amparados pela Tua graça, por essa alegria extraordinária que só há em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor.